Divisão celular. Bem, nós temos dois tipos de divisões celulares, a divisão mitótica e a divisão meiótica. E as divisões são importantes, porque a mitose é quando o organismo está em crescimento ou precisa de ocorrer uma cicatrização. Já a meiose, ela tem a função de formar células germinativas. Sendo assim, toda célula que inicia uma divisão celular, ela passa ou ela parte do estágio da intérfase. Neste período é quando a célula, que nós temos aqui organizada, ela apresenta um núcleo envolvido pela membrana nuclear, que é a carioteca. O material genético está dentro, mergulhado ali no nucleoplasma, e ela tem também um parzinho de centríolo que é chamado de centrossomo. Esse material genético ele vai passar por uma série de transformações, né? Por que transformações? Porque a célula se prepara para entrar em divisão celular. Então, esse material genético que é chamado de cromatina vai passar a ser chamado de cromossomo. Como nós podemos ver, né, na aula anterior, a cromatina corresponde a uma massa de filamento. Se eu isolar um filamento da cromatina, eu tenho um cromonema. E esse um cromonema é um filamento com duas regiões distintas, que é a região da eucromatina e a região da heterocromatina. A região da eucromatina, durante a divisão celular, ele se espiraliza, ele fica mais espesso, como podemos visualizar aqui nesta imagem. Então, ele passa a ser chamado de cromossomo. Bem, então, durante a intérfase, eu não posso dizer que é o período de repouso da célula, porque subentende-se aquele momento que a célula vai passar por uma alta atividade metabólica, ou seja, os cromonemas vão se duplicar, vão se espiralizar e passar a ser chamados de cromossomos. Porém, a intérfase ela é seguida de 3 períodos. Gap 1, que é o período em que a célula sintetiza o máximo de proteína. Período S, que é o período de síntese do DNA. A molécula do DNA se duplica. E no período Gap 2, intervalo 2, é o momento em que vai ser utilizado toda a proteína que foi sintetizada no período Gap 1 e ela será envolvida pelas moléculas de DNA, pelos ácidos nucleicos, tá? Então, a fita do DNA, aqui nós temos as proteínas, essas moléculas aqui são as proteínas que são chamadas de histonas, e esse filamento azulado corresponde às moléculas de ácidos nucleicos. Porém, a intérfase, então, ela é seguida de 3 períodos, Gap 1, período S e período Gap 2. Neste gráfico, então, nós também podemos observar que o material genético, né, olha, ele se duplica, olha que neste período da intérfase, podemos ver que é um longo período, que é o Gap 1, período S e o período Gap 2, e daí essa célula entra em divisão celular. Então, a intérfase é o período em que ocorre a síntese de proteína, a duplicação do material genético, já que essa célula vai se submeter às divisões celulares, e logo esses ácidos nucleicos vão envolver as proteínas histonas e constituir o material genético. Mas durante a intérfase, né, nós podemos observar que a célula ela mantém o seu núcleo íntegro. Temos aqui um par de centríolo, aqui a carioteca, o nucleolo, aqui está o material genético. Então, neste momento que é o Gap 1, a célula está sintetizando muita proteína. A célula, digamos assim, que ela está aumentando de tamanho, ela está aumentando também a quantidade de organelas, a quantidade de enzimas e a quantidade de proteínas. No período S é o momento em que a molécula do DNA vai se autoduplicar.
E no período gap 2, podemos observar aqui o material genético já duplicado. O que aconteceu é que a molécula do ácido nucleico envolveu as proteínas histonas. Então, esta célula, passando pelos períodos gap 1, S e gap 2, ela está pronta para entrar em divisão celular. Todo esse período aqui de intérfase é um período longo, varia-se de um autor para o outro, mas aqui a célula gasta muito tempo. Às vezes ela pode gastar 11 horas fazendo síntese de proteína, 10 horas produzindo ácidos nucleicos, 2 horas envolvendo, né, o ácido nucleico na proteína. Então, ela gasta 23 horas praticamente numa intérfase, um longo período, por isso que dizemos que é um período de máxima síntese metabólica. Bem, e aí, digamos que alguns fatores podem interferir, né, no ciclo da célula. Por exemplo, nós temos que falar aqui sobre o ponto de checagem. O que vem a ser esse ponto de checagem? Se esta célula vai passar pelo período gap 1, S, gap 2, logo ela será submetida à divisão celular, seja a mitose ou seja a meiose. Então, é necessário, já que essa célula passou um tempo se preparando, ela está realmente preparada, pronta para entrar em divisão celular? Então, entramos aqui no ponto de checagem no gap 1. O que tem que ser verificado? Houve aumento do volume da célula? O meio em que ela se encontra está apropriado para que possa ocorrer a divisão celular? Seu DNA está íntegro? Isso no período gap 1, né? O ponto de checagem G1. E o ponto de checagem aqui em G2. O que é? Esse DNA realmente ele está ou não danificado? Realmente está acontecendo um aumento, ou ocorreu o aumento do volume celular? Né? E então a célula ela vai poder entrar em divisão. E o ponto de checagem M começa quando? Quando os centríolos se duplicam, começam a se duplicar e migrar para os polos, porque o centríolo ele vai emitir as fibras que vai puxar o que? O material genético, ou seja, os cromossomos. Bem, então é interessante que o ponto de checagem, né, como nós estávamos comentando, ele vai verificar se a célula aumentou de tamanho, se ocorreu aumento das organelas. Esse é o ponto de checagem 1. Se as enzimas foram produzidas. No ponto de checagem 2, a molécula do DNA está íntegra, pronta para agir, né? Olha, que acontece aqui no período S, a produção da molécula do DNA. E em seguida, esta célula então vai ter que sofrer a duplicação do seu centríolo para entrar em divisão celular, já no ponto de checagem M. Olha, podemos observar aqui a célula já, né, se dividindo numa fase de anáfase. Bem, então, essa intérfase, como nós podemos observar, o núcleo ainda, ele apresenta a carioteca. O que está acontecendo aqui dentro desta célula, no período gap 1, produziu mais proteínas, no período S, sintetizou DNA, e no período gap 2, o DNA envolve as proteínas, e eu vejo aqui o material genético já duplicado, pronto para entrar em divisão celular. Pode ser a mitose ou pode ser a meiose. Sendo assim, nós temos aqui, olha, demonstrando que nesse intervalo é uma intérfase e que logo essa célula começa a sofrer, vamos dizer assim, a divisão que é a mitose. Essa divisão, mitose, é um dos exemplos de divisão em que uma célula vai se dividir em duas e estas duas células serão idênticas à primeira. Idênticas à primeira. Então, eu posso dizer que esta célula que inicia logo após essa divisão, essa fase, né, da célula que inicia logo a intérfase é a prófase.
da mitose, depois da prófase, a metáfase, em seguida a anáfase e a telófase. Sendo assim, a divisão mitótica é um tipo de divisão em que acontece uma duplicação para uma divisão celular e esse tipo de divisão é seguido de 4 fases: prófase, metáfase, anáfase e atelófase. Bem, mas esse tipo de divisão, ele é responsável pelo crescimento. Olha, também se a pessoa se machuca, pela regeneração, pela cicatrização. Então, neste caso, a célula que inicia a divisão mitótica, ela passa pela intérfase, em que período que se duplica, como podemos observar. Logo, ela vai passar pela prófase, metáfase, anáfase e telófase, e no final teremos 2 células idênticas à primeira. Aqui eu tenho um esquema da mitose. Como eu disse, essa mitose, ela vai ter que formar sempre células idênticas. Então, eu tenho 2 células filhas ou células irmãs idênticas à mãe. Olha, é uma célula 2N que sofreu duplicação, originou 2 células 2N. Já na meiose, a célula 2N vai se dividir em 4 células do tipo N. Então, na mitose, acontece uma duplicação para uma divisão. Na meiose, uma duplicação para 2 divisões, a primeira meiose e a segunda meiose, mas não podemos nos esquecer de que será formado na meiose 4 células e na mitose apenas 2 células idênticas à mãe. Bom, então a divisão mitótica ou mitose, ela é observada numa reprodução assexuada. Por quê? Porque ela vai formar sempre os organismos iguais, já que as células são iguais. E então são originadas 2 células filhas que elas foram produzidas a partir de uma célula 2N. A divisão mitótica, ela pode acontecer em células com números pares de cromossomos ou com números ímpares de cromossomos. Já a meiose não pode acontecer em células haploides, apenas em células com números pares de cromossomos, 2N, 4N, 6N, 8N. E sempre será formado no final 4 células filhas que não serão idênticas à mãe. Por isso, porque ela sofreu 2 divisões. Aqui eu tenho esquematicamente a mitose. Ela passa pelo período GAP1, como podemos observar, os filamentos sofreram a duplicação, passando pela intérfase, o período GAP1, S-GAP2, e a partir desse período aqui, desse momento, a célula está em mitose. Olha aí o material genético duplicado, se separando e a célula se dividindo em 2. Então, iniciamos pela fase de prófase. O que vai acontecer na prófase? Vamos para a imagem. Na prófase, os centríolos, eles se duplicam e a carioteca está aqui envolvendo material genético. Essa carioteca começa a desaparecer, porque o material do núcleo entra em divisão celular. Então, o material genético, ele está começando a se espiralizar, porque duplicado já foi durante a intérfase. Então, o que acontece na prófase? O centríolo se duplica e começa a migrar para os polos. Desaparece a carioteca, desaparece o nucleolo e o material genético, os cromonemas, começam a se condensar. Na metáfase, logo após a prófase, o que a gente vai observar? Que durante a prófase, os centríolos tinham começado a migrar para os polos, que na metáfase, os centríolos chegam nos
ápices ou estão nas extremidades, já chegaram nos polos, que o material genético na prófase começou a se espiralizar, mas que na metáfase culminou a espiralização da eucromatina. Podemos observar aqui os cromossomos bem espiralizados e no plano equatorial, na metade da célula. Porém, esse centríolo emite as suas fibras que se prendem aos centrômeros de cada cromossomo. Esses filamentos são proteicos, olha os filamentos, e eles se prendem no centrômero, que é o ponto de inserção das fibras do fuso. Por que ele se prendeu? Porque a partir da metáfase, né, que é o momento em que os cromonemas passam a ser chamados de cromossomos e eles já estão bem espiralizados, vai acontecer aqui ou não a separação dos cromossomos. Esse filamento vai se separar deste. Isso acontece na mitose. Este filamento vai se separar deste, sendo puxado pelas fibras do centríolo, ou chamado cinetocoro. Então, nesta fase, nós ainda podemos observar os cromossomos todos no plano equatorial, os centríolos nas extremidades e já emitir as fibras do fuso. Então, temos aqui os cromossomos alinhados no plano equatorial. Já na anáfase, seguindo a metáfase, podemos observar que as fibras do centríolo, que se prenderam aos cinetocoros, né, aos centrômeros, elas puxam os filamentos separando os cromossomos irmãos, eles são arrastados para os polos. A ana separa os cromossomos e na telófase podemos observar que esta fase é o inverso da prófase. Por quê? Porque agora os centríolos que puxaram as cromátides irmãs ou os cromossomos filhos, eles são arrastados para os polos da célula e na telófase reaparece a carioteca, reaparece o nucleolo, os filamentos voltaram a ser finos, desespiralizados, então voltam a ser cromonema. E o que acontece nesta célula? A telófase é o final da divisão. Então, podemos observar que esta célula está sofrendo um estrangulamento. O citoplasma está sofrendo um estrangulamento de fora para dentro, ou seja, ocorre a divisão citoplasmática, que é chamada de citocinese. E aí, então, nós teremos duas células que serão idênticas à mãe. Bem, nesse ciclo celular, eu tenho aqui a célula ainda na intérfase com seu núcleo organizado, período gap 1, aqui olha, 9 horas em gap 1, 10 horas gasta-se no período S, 4 horas e meia no período gap 2, varia como eu coloquei de um autor para o outro, e aí ela sofre aqui em 1 hora a divisão celular mitótica, ela passa pela prófase, pela metáfase, estão no meio, na anáfase estão sendo puxados pelos filamentos que brotaram do centríolo, e na telófase a célula será estrangulada, o citoplasma sofrerá uma citodiérese ou uma citocinese, dividindo a célula em duas. Prestem bem atenção nesse ciclo celular, gente, porque a intérfase será sempre a mesma, até para a meiose. Tá? Volto a representar aqui a célula com as suas organelas, um ciclo, né, um gráfico em forma de ciclo, representando a divisão mitótica, a intérfase GAP1, S e GAP2. Olha o tempo que ela gastou para sofrer a mitose. E eu posso representar essa mitose graficamente. Represento aqui a quantidade de DNA, uma célula N ou X, uma célula 2N ou 2X. Os períodos da intérfase, GAP1, S e GAP2, podemos observar que a célula que entrou aqui em mitose ela era haploide, então ela se duplicou, passou para 2N. Aí esta célula sofre prófase,
prófase, metáfase, percebe que a anáfase separou, reduz o número de cromossomos, volta para N. E aí terá formado aqui duas células 2N, certo? Esquematicamente, no desenho, com as figuras ilustrativas, período da intérfase. Lembrando que os filamentos, né, eles estão desespiralizados, mas na prófase começa a se espiralizar, na metáfase eles vão ficar organizados no plano equatorial, na anáfase os cromossomos irmãos serão puxados e finalmente na telófase teremos duas células idênticas à mãe. Bem, graficamente, né, como eu disse, então é possível também através deste gráfico, chegar à ideia de se essa divisão é mitose ou é meiose. Podemos observar aqui a intérfase, os períodos da intérfase, a quantidade de ácidos nucleicos, a quantidade de DNA. Podemos observar que nesta célula que sofreu mitose, a célula que iniciou, ela era diploide, porém ela sofreu a intérfase, de 2N ela foi para 4N, enquanto ela era 4N, ela passou pela fase de prófase, metáfase, os cromossomos estavam na metade, aí começaram a ser puxados, então começou a reduzir o número de cromossomos de 4N para 2N, e na telófase, então, formaram-se duas células 2Ns. E aqui uns desenhos de varredura para vocês observarem a intérfase. Olha, já iniciando a divisão, a prófase, podemos ver aqui os filamentos já mais espessos, desintegrando o núcleo. Aí na metáfase, essa mancha mais azulada no meio é onde os cromossomos estão organizados. Aqui são os filamentos que estão se prendendo aos centrômeros. Podemos observar que estão sendo puxados para os polos, essa imagem mais em azul aqui, que seriam os cromossomos. E na telófase, vai reorganizar a célula. Mas temos que lembrar que a mitose pode acontecer tanto em células animais quanto em células vegetais. Qual é a diferença? É que na célula animal tem centríolo, então a divisão mitótica será chamada de cêntrica. Se ela tem centríolo, o centríolo tem áster que forma as fibras do fuso. Então, a divisão ela é astral. E o estrangulamento do citoplasma se dá de fora para dentro. É uma força centrípeta. Então, a mitose em uma célula animal, ela é cêntrica, ela é astral e a divisão é centrípeta. Se ocorrer a mitose na célula vegetal, a célula vegetal, ela não tem o centríolo. Quem ajuda, quem auxilia na divisão celular é o complexo de Golgi, através da formação das vesículas de pectina ou pectatos que são liberadas. Então, como podemos observar nesta célula, o material genético aqui já duplicou, e aqui já está na metáfase, ó, está na metade. Mas se eles estão na metade, quem é que vai puxar? Na verdade, o complexo de Golgi vai liberar as vesículas de pectatos que se irão dispor de dentro para fora, de dentro para fora, e ele vai formar uma parede que é chamada de lamela média, lamela média. Então, a divisão da célula se dá de dentro para fora, o estrangulamento do citoplasma se dá de dentro para fora. Então, é uma força centrífuga. Como a célula vegetal não tem centríolo, ela é acêntrica. Se não tem centríolo, não tem áster, ela é anastral. E o estrangulamento se dá de dentro para fora, uma força centrífuga. E encerramos aqui a divisão mitótica, né? Seguida também desse esqueminha, como vocês podem observar, os filamentos mais finos, os filamentos já duplicados, migrando para a região equatorial. Aí eles aqui já estão sendo separados, que é a anáfase, e aqui a célula sofrendo um estrangulamento.